Quem é Jesus para cada religião? Jesus é uma figura que atravessa fronteiras, crenças e séculos, deixando um rastro de mistério que nenhuma outra pessoa na história conseguiu igualar. O mais curioso é que mesmo religiões que não nasceram ao redor dele, ainda assim dedicam uma visão própria a respeito. Isso levanta uma pergunta provocadora: o que existe nessa figura tão antiga que ainda ecoa em tantas tradições? Cada cultura o interpretou de uma maneira diferente, como se cada uma enxergasse apenas uma parte de um grande enigma. Algumas o veem como profeta, outras como mestre, outras como espírito iluminado, e outras nem o consideram uma figura divina. Ainda assim, todos concordam que sua influência é profunda e transformadora. O que há por trás dessa unanimidade tão incomum? Ao longo deste vídeo, você vai perceber que a história de Jesus parece um espelho multifacetado, revelando um lado distinto em cada fé. E o mais intrigante é que algumas dessas versões se contradizem de maneira impressionante. O que elas têm em comum, e o que escondem, será revelado entre os próximos capítulos desta jornada. No cristianismo, Jesus é o coração pulsante de toda a fé, apresentado como o Messias prometido e o Filho de Deus. Aqui, ele não é apenas um mestre, mas o próprio caminho que conecta humanidade e divindade. Seus milagres, sua morte e sua ressurreição formam a espinha dorsal da narrativa cristã. Mas será que todas as vertentes cristãs o enxergam exatamente assim? Dentro do cristianismo, a figura de Jesus assume nuances diferentes entre católicos, protestantes e ortodoxos. Enquanto uns ressaltam sua natureza divina, outros dão ênfase ao Jesus humano que caminhava entre pessoas comuns. Mesmo assim, todos concordam em algo essencial: sua vida marca um divisor na história do mundo. Mas será que essa unanimidade existe em outras religiões? O mais surpreendente é perceber que, para o cristianismo, Jesus não é apenas um personagem histórico, mas uma missão viva. Seus ensinamentos são vistos como mapas espirituais que continuam sendo seguidos há mais de 2000 anos. E ainda assim, outras religiões o interpretam de formas que podem surpreender até mesmo quem é cristão desde criança. Para o judaísmo, Jesus não ocupa o mesmo pedestal que tem no cristianismo. Embora seja reconhecido como um rabino judeu que viveu e ensinou dentro da tradição hebraica, ele não é visto como o Messias prometido. Isso cria uma divergência profunda entre duas religiões que compartilham raízes e textos sagrados. Mas essa diferença vai além do que muita gente imagina. No olhar judaico, Jesus é um mestre moral importante, mas não cumpre as profecias que, segundo essa fé, um verdadeiro Messias deveria cumprir. Por isso, sua figura é respeitada historicamente, mas não elevada ao nível divino. Essa perspectiva é pouco conhecida e raramente explicada de forma clara para o público em geral. O ponto mais fascinante dessa visão é que o judaísmo entende Jesus como parte de sua própria história, mas não como seu salvador. Essa tensão entre proximidade e negação cria um dos contrastes mais marcantes entre religiões. E esse contraste vai ficar ainda mais evidente quando explorarmos como o islamismo o descreve. No islamismo, Jesus, chamado de Isa, é visto como um dos maiores profetas já enviados por Deus. Ele é retratado como alguém puro, nascido de um milagre, capaz de realizar feitos extraordinários. Mas há um ponto crucial: no Islã, Jesus não é considerado Deus, e muito menos filho direto de Deus. Essa diferença muda completamente sua função espiritual. Para os muçulmanos, Jesus anuncia a chegada do profeta final, Muhammad, e sua missão faz parte de uma sequência divina de revelações. Curiosamente, o Alcorão fala mais de Maria, mãe de Jesus, do que os próprios evangelhos, destacando a pureza e o mistério que envolvem seu nascimento. Isso revela o respeito que essa religião tem pela figura dele. O elemento mais surpreendente é que, no islamismo, Jesus não apenas viveu, mas retornará no fim dos tempos para restaurar a justiça. Essa profecia existe com detalhes impressionantes, pouco conhecidos fora da tradição islâmica. E quando você descobrir como o Espiritismo interpreta Jesus, vai perceber outra reviravolta fascinante nessa jornada. Para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais perfeito que já encarnou no planeta, um modelo moral e emocional a ser seguido por toda a humanidade. Ele não é visto como Deus, mas como alguém que alcançou um nível de evolução espiritual inimaginável. Isso coloca sua figura como um exemplo máximo de amor e sabedoria. Mas há mais nessa visão do que muitos imaginam. Segundo a doutrina espírita, Jesus domina leis espirituais que ainda são desconhecidas para a humanidade comum. Seus milagres, segundo essa interpretação,
não seriam sobrenaturais, mas demonstrações de um conhecimento avançado das leis universais. É como se ele operasse em uma frequência de consciência muito além da nossa. Essa perspectiva transforma Jesus em um guia universal, que orienta espíritos e humanidade rumo ao progresso. E é justamente depois desse ponto que o roteiro começa a entrar em territórios ainda menos conhecidos. No próximo bloco, você vai ver como crenças orientais enxergam Jesus de um jeito completamente diferente do que estamos acostumados. No budismo, Jesus é interpretado como um mestre espiritual que atingiu um estado elevado de consciência, semelhante ao de grandes iluminados. Ele é admirado por sua compaixão, por sua postura pacífica e pela maneira como desafiou padrões sociais da sua época. Aqui, sua divindade não é o foco, o destaque está no nível de sabedoria que suas ações revelam. Essa visão coloca Jesus ao lado de figuras que despertaram para a natureza profunda da realidade, como se ele tivesse alcançado um tipo de iluminação através do amor e da compaixão. Mesmo não fazendo parte da tradição budista original, ele é visto como alguém que caminhou por uma trilha semelhante à dos grandes mestres orientais. Essa leitura cria paralelos curiosos que você descobrirá ao longo deste vídeo. O mais fascinante é que alguns ramos budistas acreditam que, se Jesus tivesse nascido no Oriente, poderia ter sido reconhecido como um bodhisattva, um ser que escolhe ajudar outros antes de ascender totalmente. Essa combinação de Ocidente e Oriente cria uma imagem inesperada de Jesus, tão diferente quanto intrigante. No hinduísmo, Jesus é frequentemente visto como um avatar, uma manifestação divina que desce ao mundo para restaurar equilíbrio e despertar a consciência humana. Essa interpretação o aproxima de figuras como Krishna e Rama, que também são considerados manifestações de divindades superiores. É uma visão que une espiritualidade elevada e simbolismo profundo. O hinduísmo o reconhece como alguém que vibra em harmonia com princípios universais, especialmente o Dharma, a lei cósmica que sustenta a ordem do universo. Seus ensinamentos são percebidos como expressões da mesma sabedoria encontrada nos Vedas, ainda que surgidos em outra cultura. É como se ele representasse uma ponte entre dois mundos espirituais distantes. O mais curioso é que, dentro dessa tradição, Jesus não é visto como exclusivo de um povo, mas como uma presença universal que pode se manifestar sempre que o mundo precisa de equilíbrio. E isso muda completamente a forma como sua figura é recebida no Oriente, criando uma conexão inesperada com o misticismo hindu. Para o mormonismo, Jesus não apenas viveu no Oriente Médio, mas também apareceu no continente americano após sua ressurreição. Essa crença vem do livro de Mórmon, que relata sua visita a povos antigos das Américas, onde teria ensinado, curado e guiado novos discípulos. Essa ideia adiciona uma camada totalmente única à sua trajetória. Nesse entendimento, Jesus é central, divino e diretamente envolvido com a salvação da humanidade, mas de forma ainda mais global do que no cristianismo tradicional. Sua atuação não se limita à região onde nasceu, ela se estende a civilizações distantes, reforçando sua missão universal. Isso amplia o alcance de sua influência para dimensões surpreendentes. Essa visão cria uma narrativa que atravessa oceanos e culturas, mostrando um Jesus que se move além das fronteiras históricas conhecidas. E é justamente essa perspectiva que gera debates fascinantes entre estudiosos, já que propõe capítulos adicionais para a vida do Cristo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Para as testemunhas de Jeová, Jesus é o primeiro ser criado por Deus, existindo antes de todas as outras coisas. Ele não é o próprio Deus, mas uma criação divina perfeita que cumpre a função de Salvador. Essa distinção é fundamental para entender como essa religião enxerga sua identidade espiritual e seu papel na história humana. Nessa visão, Jesus viveu na Terra como um homem perfeito, livre de pecado, e sua morte é vista como um resgate calculado para restaurar a vida eterna à humanidade fiel. A crença destaca obediência, propósito e missão, elementos que moldam a forma como seus seguidores interpretam sua trajetória. Aqui, ele é exemplo máximo de submissão à vontade divina. O ponto mais marcante dessa perspectiva é que, para essa religião, Jesus reina atualmente como Rei no céu, exercendo autoridade desde 1914. Esse detalhe pouco conhecido traz uma dimensão profética que poucos imaginam e prepara o terreno para novas interpretações sobre o papel dele na história futura. Na fé Bahá'í, Jesus é visto como uma manifestação divina, um mensageiro que trouxe uma revelação específica para a humanidade de sua época. Ele está no mesmo nível espiritual que figuras como Maomé, Buda e Krishna, cada um trazendo luz em um momento histórico diferente.
Essa visão cria uma linha de continuidade impressionante entre religiões distantes. A mensagem de Jesus, segundo essa tradição, se encaixa em um plano maior de evolução espiritual da humanidade. Ele não veio sozinho, nem é considerado o último mensageiro, mas parte de uma corrente contínua que guiou o mundo através dos séculos. Isso coloca sua figura dentro de um ciclo expansivo de revelações e transformações globais. O mais interessante é que, para os Bahá'ís, o amor pregado por Jesus faz parte de uma estrutura universal que continua se expandindo até hoje. Essa interpretação conecta passado, presente e futuro de maneira harmônica, oferecendo uma nova lente para entender o impacto dele no mundo. No Rastafarianismo, Jesus é respeitado como um mestre espiritual que faz parte de uma linhagem sagrada conectada ao continente africano. Embora o foco central da fé esteja em Haile Selassie, a figura de Jesus é vista como um elo que antecipa a mensagem libertadora da tradição. Sua vida é interpretada como símbolo de resistência, justiça e consciência. Para muitos adeptos, Jesus representa um espírito elevado que inspirou gerações a questionarem sistemas opressores. Ele aparece como alguém que viveu entre os pobres, defendeu os marginalizados e provocou mudanças sociais profundas. Essa leitura cria uma ponte entre narrativas bíblicas e realidades históricas do povo negro. O mais interessante é que, no Rastafarianismo, Jesus se encaixa em uma visão espiritual que enxerga a humanidade como parte de um movimento de libertação contínua. Sua presença não é apenas religiosa, mas também cultural, carregando mensagens que se conectam com música, identidade e ancestralidade africana. No judaísmo messiânico, Jesus é aceito como o Messias prometido dentro da própria tradição judaica, formando uma perspectiva única entre as religiões. Ele é visto como o cumprimento das profecias hebraicas, mas sem abandonar costumes judaicos. Isso cria um diálogo profundo entre passado e presente, entre promessa e realização. Essa visão combina práticas do judaísmo, como festas e leis culturais, com a crença em Jesus como Salvador. Para muitos, isso representa uma tentativa de restaurar a identidade original do movimento iniciado por ele, antes de se tornar o cristianismo que conhecemos hoje. Essa fusão gera debates históricos fascinantes. O ponto mais curioso é que essa tradição acredita que a chave para entender Jesus está justamente no seu contexto judaico completo. Isso abre novas interpretações, como se um lado esquecido da história fosse iluminado novamente, revelando camadas que muitas vezes passam despercebidas em outras religiões. No misticismo esotérico, Jesus é visto como um arquétipo de luz, representação de uma energia espiritual elevada que pode ser acessada por quem busca evolução interior. Ele não é apenas uma figura histórica, mas uma vibração que inspira transformação profunda. Essa leitura muda completamente a forma como sua presença é compreendida. Para tradições esotéricas, Jesus simboliza o despertar da consciência e o caminho da autotranscendência. Seus ensinamentos são interpretados como chaves simbólicas que revelam verdades escondidas sobre a natureza humana. Ele se torna um modelo de ascensão espiritual, algo que transcende fronteiras religiosas. O mais intrigante é que, nesse campo, Jesus é visto como parte de uma cadeia de mestres que trabalham em diferentes planos de existência. Sua mensagem ultrapassa texto, ritual e dogma, convidando o buscador a experimentar estados interiores mais elevados. É uma abordagem que dá a ele um sentido quase cósmico. Para quem não segue religião, Jesus costuma ser visto como uma personagem histórica cuja influência ultrapassa qualquer fronteira espiritual. Ele aparece como um líder que promoveu ideias revolucionárias de amor, empatia e justiça em uma época marcada por desigualdades severas. Essa leitura destaca seu impacto humano. Historiadores analisam suas ações como movimentos sociais que mudaram estruturas políticas e culturais. Mesmo sem crença em milagres, muitos veem em Jesus um pensador que desafiou autoridades, combateu opressões e inspirou mudanças que moldaram civilizações inteiras. Seu legado se torna quase filosófico. O mais impressionante é perceber que, mesmo sem aderir a uma fé específica, pessoas reconhecem que sua história deixou marcas profundas na arte, na ética e até na forma como entendemos direitos humanos. Isso mostra que sua influência se estende muito além das paredes de qualquer templo. Após atravessarmos tantas visões diferentes, surge a grande questão: quem é o verdadeiro Jesus? Cada religião apresenta um fragmento dessa figura, como peças de um mosaico que, juntos, criam uma imagem complexa. Esse mistério acompanha a humanidade há séculos e continua provocando debates intensos.
Talvez a resposta esteja justamente na multiplicidade dessas interpretações. É como se cada tradição enxergasse uma verdade parcial, iluminando aspectos distintos de uma figura que marcou profundamente a história. Isso faz com que a busca por compreender Jesus seja, na verdade, uma jornada pessoal. E, ao final, a pergunta mais provocadora permanece: será que existe uma única resposta, ou Jesus é tão grande que nenhuma religião consegue contê-lo completamente? Essa reflexão deixa uma porta aberta para você explorar ainda mais as possibilidades além deste vídeo. Se este vídeo abriu sua mente, imagine o que ainda vem pela frente. Se inscreva agora, deixe o like para fortalecer o canal e comenta qual visão sobre Jesus mais te surpreendeu. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas, e você ainda desbloqueia conteúdos ainda mais profundos nos próximos vídeos.